Muito bem, estamos de volta com o Golaçô. Já mandou o seu tweet pra cá, anote o nosso Twitter. É @GolaçôBand. Os comentaristas da galera vão ler o teu recado, hein? Quem sabe? Ó, daqui a pouco o diretor de futebol do Cruzeiro explica a situação do Diego Souza. E será que os jogadores do Atlético vão se poupar no Clássico por causa da Libertadores? Será? É já já. Diego Souza não deve jogar o Clássico contra o Atlético. Por isso, o técnico Marcelo Oliveira já começou a testar a primeira opção, o Ricardo Goulart. O jogador teve a situação regularizada, veja. O primeiro coletivo da semana. Marcelo Oliveira começa a montar o Cruzeiro para o Clássico. E o treinador tem duas dúvidas. No ataque, ele iniciou o treino com Anselmo Ramon. Depois, Vinícius Araújo assumiu a vaga. Dagoberto ficou entre os reservas. Já na armação, um jogador preocupa o comandante. Diego Souza, com pendências contratuais, está praticamente fora do Clássico. E Marcelo Oliveira não pensou duas vezes. Tirou Diego e colocou o Ricardo Goulart no time titular. Vim trabalhando forte essa pré-temporada. O Marcelo Oliveira confia no meu trabalho, né? Esse caso do Diego Souza, né, tá sendo resolvido. Mas caso não dê tempo, eu estou ali, né, firme, né, e espero que eu possa estrear bem e ajudar a minha equipe. Uma estreia que promete ser em alto estilo. Um clássico com vários ingredientes no palco principal do futebol mineiro. As atenções vão estar aqui mesmo, né, a inauguração do Mineirão e a volta do Clássico, né, com as duas torcidas. Fico feliz por poder participar. Espero que o Cruzeiro possa sair feliz dia 3. E no jogão contra o Galo, Goulart espera repetir o que fez pelo Goiás no ano passado. Fui feliz, né, no ano passado contra eles, mas sei que mudou totalmente o Atlético agora, né, mas futebol não tem segredo, né, então é só fazer o simples, né, tentar se movimentar ao máximo para que possa confundir a defesa do Atlético. Ricardo Goulart, portanto, foi regularizado no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. E pelo jeito, Juverci, é o cara que o Marcelo vai apostar, já que o Diego Souza é uma grande dúvida por causa dessa história de documentação. 99% de chance de Diego Souza não entrar em campo mesmo. Mas o que me preocupa é escutar o Ricardo Goulart falando, é só jogar o simples. Eu acho que para vestir a camisa do Cruzeiro não tem que jogar o simples, não. Tem que jogar bem, até porque ele vai substituir um jogador a nível internacional, que é o Diego Souza. É um peso para ele, uma estreia, substituir o Diego Souza. Você acha que pode pesar? Com certeza. Acho que nos primeiros 10 minutos de jogo ali ele vai dar uma balançada, mas eu acho que se o time entrar bem, eu acho que ele entra no jogo também. Ele é um jogador interessante. Vamos avaliá-lo com a camisa do Cruzeiro. O diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, explicou mais uma vez como está o imbróglio envolvendo a documentação do meia Diego Souza. Vamos ouvi-lo. Todo mundo sabe, Diego Souza saiu do Al-Ittihad, problema de falta de pagamento, isso é um problema particular do Diego com os árabes. Esclarecer um pouquinho, bem transparente para o torcedor entender, que no dia 14 de janeiro foi aberta a janela de transferências, onde o Cruzeiro, no dia 7, já entrou com a documentação na CBF, porém só no dia 14 que a janela abria. E existe um prazo de 15 dias, do dia 14 até o dia 29, para que os árabes respondam essa transferência através de um sistema online que chama TMS. No dia 22, eles responderam negando a transferência do Diego, dizendo que ele teria contrato com o Al-Ittihad ainda. No dia 23 nós recebemos isso, 24, estou falando até com cronológico aí para não ter problema. Dia 24 entramos com pedido na FIFA e a FIFA não tem data prevista, porque é assim, de 15 a 20 dias é uma previsão pode ser amanhã e ele joga, pode ser o normal 15 a 20 dias e ele não joga. Já foi informado inclusive o treinador da possibilidade remota de contar com o Diego, ele já sabe disso, já deve até fazer um treinamento já sabendo disso. Não temos a expectativa, queria passar ao torcedor que não ter essa expectativa, e se acontecer até amanhã, ele jogará. Que confusão essa história do Diego Souza, meu caro PC Almeida. Ele não deve jogar, é o que tudo indica. Para você, o Ricardo Goulart é o cara para essa vaga? Ricardo Goulart, tem o Elber, tem o Alisson, enfim, o Marcelo Oliveira tem opções. Mas né? Quem é para você o dono dessa vaga? Eu acho que sim, o Ricardo Goulart. Eu acho que poderia ser uma coisa interessante também, uma opção interessante, é o Tinga.
o Tinga fazer o terceiro homem de meio campo. O Tinga tem um ritmo muito bom, faz aquele, e pode ajudar na armação também. É uma boa opção para o Marcelo Oliveira. Foi um dos melhores do Cruzeiro no último clássico. No último clássico ele foi um dos melhores do Cruzeiro, que perdeu justamente depois que ele foi expulso. Recadinhos, PC? Recadinhos aqui, ó. Gabriel Max Miller sugere o Elber como substituto do Cruzeiro, do Diego Souza, né? Substituiu o Cruzeiro também. O Rogério Júnior, já que é mesmo o Ricardo Goulart, a maioria aqui concorda realmente com o Ricardo Goulart para ser o substituto do Diego Souza. Vamos ver o que o Marcelo Oliveira vai decidir, até porque essa história do Diego Souza não está plenamente pronta. Já mandou seu tweet para cá, mande @GolaçoBand. O Atlético fez o último jogo treino antes do clássico contra o Cruzeiro. Venceu o Betim por 4-1 com direito a gol de Araújo. Veja como foi. No último teste antes da estreia no Campeonato Mineiro, olhar atento do técnico. Apenas olhares. Cuca manteve o silêncio durante o jogo treino contra o Betim e observou mais uma vez Araújo no time titular. E viu o Samurai fazer gol. Marcos Rocha gostou da presença de Araújo. O Araújo, que está tendo as primeiras oportunidades, está indo muito bem. A gente está tentando acertar esse posicionamento com conversas dentro de campo. Eu tenho certeza que se a oportunidade for dada para ele no domingo, eu e ele ali pela beirada, eu tenho certeza que a gente vai fazer o nosso melhor e que a gente vai ajudar o Atlético a sair com a vitória. Araújo deu lugar a Alexandro, que jogou ao lado de Jô. A dúvida no lado direito da equipe ainda paira no ar. Isso aí é uma dor de cabeça para o nosso treinador, né? Ele que vai ter que definir isso aí, mas o Araújo vem demonstrando que tem capacidade de fazer isso nos treinamentos. Então, nós estamos contando com esse jogador, não sei o que o treinador vai fazer. Hoje, na minha cabeça, creio que seria o Araújo. No dia de amanhã eu já não sei quem vai, de repente, fazer essa função, ou até mesmo em outro setor. Então, Hever também jogou com mudanças na defesa. Há 2 dias, Leonardo Silva não participa dos treinos porque sente dores na coxa direita. Para formar a dupla de zaga, Gilberto Silva. Creio que não atrapalha em nada, até porque o Gilberto é um jogador muito experiente, cumpriu perfeitamente a função do Léo. E se tiver que jogar o Gilberto com qualquer outro ali atrás, tenho certeza que a equipe vai se encaixar perfeitamente. A gente confia muito nesse jogador de potencial muito alto, então não vai mudar nada na parte defensiva da equipe. No segundo tempo, os reservas entraram em ação. Apenas Alexandro foi mantido e marcou o dele. Mais um teste, mais uma vitória do Atlético durante a pré-temporada. Mas o que chamou a atenção foi o número de gols, 15 em 4 jogos. Será que dá para manter esse rendimento durante o Campeonato Mineiro? Acho que sim. Lógico que a gente tem que ter respeito aos outros adversários, mas se a gente impor o nosso ritmo, o nosso modo de jogar, oportunidades vão aparecer, para a gente ter o Bernard, o Ronaldinho, jogadores que criam bastante. E torcer para o Jô, o Alexandre, outros jogadores que estiverem na frente, estiverem numa tarde, numa noite feliz e estar fazendo os gols nas oportunidades que aparecerem. Conosco hoje um convidado especial, Juvercy Júnior, diretor executivo do Jornal Metro, recordista mundial em tiragem. Juvercy, para você, Araújo, Moraes ou Rosinei nessa 4ª vaga do meio de campo? Eu acho que o técnico Cuca está correto. Eu acho que a opção melhor, realmente, no momento, é o Samurai. Porque... O Araújo. O Moraes e o Rosinei. O Rosinei, dentre os 3, eu acho que em condição física ele está o melhor. Só que o Samurai, ele tem uma velocidade, ele é um pouco mais técnico do que as outras opções. Você é íntimo do Araújo, com o Samurai? Conhece ele? Já bateu um papo? É porque eu acho engraçado, porque o cabelo dele lembra muito um samurai mesmo. Então eu acho muito engraçado o estilo do cabelo dele. O Fael Lima, o que será que o Fael Lima acha? Eu acho que ele tremeu na base com essa opinião do Juvercy. Pra você, é o Araújo também? Não, mais uma vez, o Araújo não foi bem no treino do Atlético ontem. Você viu o treino ontem? Eu estava lá na Cidade do Galo ontem e assisti. O Araújo se esforça, vai, divide a bola, chuta, corre, e você vê que o Araújo está com vontade de jogar, mas o problema é que nada está dando certo para o Araújo e mais uma vez, apesar do gol, ele não conseguiu acertar um lance. Até abraço pro Igor da 98, que o Igor cornetou, saiu e falou assim, me chama quando o Araújo acertar alguma coisa. Aí o Araújo fez gol. O Igor, você é um corneta. Abraço pro blog do Copo Sujo, o Ederson Júnior, Iago Carvalho falando que é para dar remédio de pressão pro PC na segunda-feira, e o Felipe Lucas Silva, o Marconi de Nova Serrana. E aqui, ó, tem a aposta pronta já. Eu e o PC combinamos aqui. Falar em aposta, eu tenho uma sugestão de um internauta, já eu vou falar a sugestão dele. Vamos continuar falando do Atlético? Vamos lá. Ao todo, o Galo fez na pré-temporada
4 jogos treinos. Só que o zagueiro Hever disse que esse tipo de atividade pode ser enganador, entendo por quê. Acho que esses jogos treinos foram bons para tentar adaptar a maneira que o treinador vai querer jogar, mas nós sabemos que esses jogos treinos também são muito enganadores, até porque equipes como Vila Nova, o Guarani, que vão disputar contra nós, pode ter certeza que vão vir mais forte, querendo ainda mais vencer do nossa equipe, já que é uma equipe considerada forte. Então nós não podemos achar que vai ser um jogo parecido com esse jogo treino, porque no jogo treino você acaba aliviando uma jogada ou outra. Agora, uma partida oficial valendo os 3 pontos, ninguém alivia para ninguém. E aí, quer participar do Golaçou e ganhar prêmios? Hoje nós vamos sortear uma camisa do Atlético, uma do Cruzeiro e esta bola que será autografada pelos teus ídolos. Para concorrer, é só enviar SMS para o número 72250 com a palavra Golaçou sem acento e mandar a sua mensagem. Hoje nós queremos um palpite seu, uma sugestão de uma prenda, uma aposta para os comentaristas da galera. O time que perder o clássico, um dos dois vai pagar uma prenda. Você vai saber quem é o ganhador das camisas e da bola na sexta-feira. Amanhã nós vamos anunciar. Ó, meus queridos, eu já tenho aqui uma sugestão de um internauta, aliás, 2 sugestões. Teve um que sugeriu o seguinte: arrumar 20 doadores para doar sangue cada um. É uma excelente sugestão. E um outro deu a seguinte sugestão: um de vocês, o que perder, fazer uma reportagem sobre o transporte público em dias de jogos. O que vocês acham? Eu acho a doação mais interessante, hein? Eu fiz meio social que a gente vai fazer. Eu fiz uma convocação essa semana, doei sangue também, fiz uma convocação, então para mim é mais difícil. Difícil é achar 20 cruzeirenses para fazer isso. Mas eu propus aqui pro PC o perdedor varrer a porta do Mineirão, a sujeira da torcida também é uma boa proposta. Mas isso é função do poder público e da Minas Arena, hein? Novidade na Toca da Raposa 2. O atacante Ananias foi apresentado oficialmente, mas o novo reforço não vai poder estrear no Clássico. Mais um jogador apresentado no Cruzeiro. Ananias, o 13º reforço da temporada. O maranhense de 24 anos chega animado à Toca da Raposa. Qualquer jogador tem vontade de jogar numa equipe como o Cruzeiro, uma estrutura que vocês acompanham todos os dias, extraordinária, um clube que sempre briga por títulos. E isso faz com que qualquer jogador queira jogar aqui no Cruzeiro. E agradecer a diretoria do Cruzeiro pelo empenho que fizeram para que eu viesse antes, para que eu estivesse aqui, agradecer e espero recompensá-los dentro de campo, me empenhando ao máximo, honrando a camisa do Cruzeiro, assim como eu fiz nos outros times que eu joguei. A vontade de fazer o primeiro jogo é grande, mas Ananias vai ter que esperar. Está vetado do Clássico de domingo. Infelizmente não tão bem o quanto eu queria. A minha pré-temporada não foi tão legal. No Bahia treinei 2 semanas, mas com pensamento aqui no Cruzeiro, com algumas indefinições que me atrapalharam um pouco. Cheguei um pouco abaixo do meu peso. Estou junto com o pessoal da preparação física, tentando corrigir esse meu início de temporada para que eu possa estar apto a jogar. Jogador que atua pelos lados do campo, papel do antigo ponta. A principal característica é a velocidade. E por causa das boas atuações nas últimas temporadas, ganhou um apelido, Ananiesta. Isso foi um apelido que a torcida portuguesa colocou em mim, mas que eu prefiro deixar para vocês da imprensa e para o torcedor. Eu procuro estar sempre focado, esquecer isso de apelidos, tenho que chegar aqui e mostrar o porquê que eu fui contratado e corresponder às expectativas. Comparações de lado, a inspiração de Ananias no futebol vem de um outro jogador que fez história no Cruzeiro. Pela história de vida, o Ronaldo, fenômeno, um cara que pela história de vida que teve, por ter tantas lesões na sua carreira e mesmo assim conseguir dar a volta por cima, é um cara que eu me espelho muito. Muito bem, chegou uma nota da Minas Arena agora, a nota está aqui, vou ler rapidamente, me perdoem porque a nota chegou agora, há 1 minuto. A Minas Arena informa que às 7h50 desta quinta-feira, o sistema da empresa Outplan, contratada pela Minas Arena para comercializar os ingressos, saiu do ar. Foram identificados alguns servidores fazendo milhares de acessos simultâneos ao site de forma maliciosa, o que impossibilitou o início das vendas na hora programada. A venda foi restabelecida às 11h45, ou estabelecida às 11h45, e a Minas Arena pede desculpas aos torcedores. Você engole isso aqui, Gilbercy? Pelo amor de Deus. Eu acho que é a pior desculpa que eu já vi na minha vida. Os sites de compra coletiva, sites que fazem venda com cartão de crédito, sofrem ataques, milhares de ataques por dia.
e não saem do ar. Como é que o site de venda de ingresso sai do ar? Gente, vocês tiveram tempo para preparar isso há muito tempo. Esse jogo foi anunciado há muito tempo. O Mineirão está fechado desde 2010. Isso não é desculpa, isso é um absurdo. Ah, sim. Estão me informando aqui agora, o Rodrigo Genta, que o site continua fora do ar. É isso, Rodrigo? Continua fora do ar o site da venda de ingressos. Meus queridos PC Almeida e Fael Lima, engoliram essa história, hein? Mais uma vez eu falei, nem o Camisa 12 tem um servidor tão ruim assim. Meu blog, que é amador, não tem um servidor tão ruim assim, viu? Recadinhos, vamos lá. O PC. Mandar um abraço pro pessoal que estava na fila, o Lidson, do bairro Santa Luzia, o Luiz Fernando do Gutierrez, grande abraço. Meus amigos, companheiros de Mineirão, Renato Cheroni, Silvia Arruda. Domingo estaremos lá para ganhar do Atlético. Vamos lá. Rafael, que alegoria é essa? Eu tô comemorando. Eu tô comemorando aqui, ó. É o Araújo aí, a chapinha do Araújo. Saiu uma notícia aqui, ó. Tardelli não está mais no site do time dele que o... Como é que fala? Algarrafa? É esse mesmo. Tá indo pro Flamengo. E no site fala que Tardelli preferiu jogar o Campeonato Brasileiro pelo Clube Atlético Mineiro. Gente, calma aí, espera. Vamos ver. Tudo indica que Everton Guimarães ainda vai virar Lucrécia, será? Vamos chamar o break, já a gente volta com o Atlético na Libertadores. Será que o time vai tirar o pé contra o Cruzeiro no Clássico? São só 10 dias de um jogo pro outro, hein? A gente volta já, espero você. Olha, se eu falar para você que nós vamos tirar o pé do Clássico, muita gente aí vai me detonar, vão pedir minha cabeça, mas nós temos que saber diferenciar, saber jogar também o Campeonato Mineiro. Que golaço!